Vinícius Júnior renovou com o Real Madrid e disse não ao Arsenal, apesar de que nem houve procura, segundo informações do Arsenal, ao staff do jogador. Então, vamos entender. Será que foi o melhor caminho para o Vinícius Júnior? Ele escolheu o mais cômodo e não teve coragem de se testar em uma nova liga, em um novo time? Vamos entender um pouco mais, vamos ler primeiro a matéria do GE, para a gente entender tudo sobre a situação de você que está aqui participando. Vamos embora. Vinícius Júnior acerta a renovação com o Real Madrid e está aqui. O brasileiro aceitou a proposta do clube espanhol depois de uma longa negociação e passará a ter vínculo com a equipe até 2032, ou seja, 6 anos de ampliação de contrato, né? O anúncio foi feito pelo Real na tarde dessa quinta-feira. Acho que o Vinícius não cumpre esses 6, tá? Talvez saia no meio, mas isso aí é um achismo baseado em nada. Vamos lá. O novo acordo estende a ligação de Vini com o Real Madrid por 5 anos, além do contrato anterior, que já ia até de junho de 2027. Então é só mais 5 anos de ampliação, mas ele fica até lá, até 2032. Vinícius chegou ao clube em 2018 e agora se prepara para completar uma década, cara. 10 anos no Real Madrid, para quem disse que o Neguebinha 2017 nem iria jogar. Impressionante, né, cara? Impressionante. Vinícius Júnior é moldado a calar bocas de principalmente aqueles racistas incubados. No anúncio da renovação, o Real exalta a trajetória de Vini no clube, incluindo a conquista do FIFA The Best, prêmio onde ele foi melhor do mundo, tá? Inclusive o Rodri, que ganhou a bola de ouro roubada contra o Vini, está em negociações com o Barcelona e meio que deu um para trás em relação ao Real Madrid. Vamos ver se ele vai acabar indo por Barça. Enfim, voltando ao Vini. E dos 14 títulos do jogador no período, são 2 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 2 Supercopas da UEFA, 3 Campeonatos Espanhol, uma Copa do Rei e 3 Supercopas da Espanha. O Vinícius Júnior é um dos jogadores mais importantes em um dos períodos de maior sucesso da nossa história, disse o Real Madrid. Clube e jogador vinham conversando sobre a renovação do contrato diante da aproximação do fim do vínculo, mas demoraram a resolver divergências sobre valores. A gente comentou isso durante a live várias vezes aqui, que o principal era uma questão de direito de imagem, mas eu já li a matéria um pouquinho antes, só pra gente poder, né, chegar brifado aqui, e ele fala, inclusive, que o direito de imagem nunca nem foi colocado na mesa, então era outra questão, era bater o bônus salarial, mas a gente vai entender aqui, ó, principalmente acerca do bônus para o atleta. Não houve alteração com relação aos direitos de imagem do jogador. O jogador, inclusive, nunca pleiteou uma mudança no time. A gente trouxe um vídeo aqui junto ao Marcelo Beckler, reagindo ao Marcelo Beckler, onde ele falava da matéria do AS, e lá eles repercutiam justamente um pedido do Vinícius Júnior de ganhar mais sobre o seu direito de imagem, que hoje é 50-50. Tá aqui o Vinícius com a nova cara e nova barba, e muito bonitinho, parabéns, Vinícius. Uma reunião na última quarta-feira foi primordial para encaminhar as negociações para um desfecho positivo. O Real Madrid indicou que não iria medir esforços para manter Vinícius Júnior, mudando a postura rígida dos últimos anos. Tá vendo? Então, assim, o Real Madrid veio com a pica um pouco mais mole, né? Tava com a pica dura pra cima do Vini. E aí tava, eu não vou renovar não. Aí depois, peraí, vamos conversar, bebê. Vamos conversar eu e você. Vamos entender um pouquinho mais como é que a gente pode se resolver. Desculpa, chat. Perdão. O clube aumentou a proposta e apresentou alternativas para renovar o contrato, uma vez que o jogador de 26 anos poderia ir embora sem custos ao final da temporada. Então estavam com medo de perder dinheiro, né? E aí o Vinícius Júnior aumentou o seu salário para 20 milhões de euros, né? Então ele vai ganhar o teto estabelecido pelo clube. As conversas tiveram um ponto de partida claro. Vinícius entendia que merecia um bônus, o que aqui no Brasil é chamado de luva, maior por assinatura do novo vínculo. Quando ele assinasse, ele ia ganhar uma grana legal. Era isso que ele queria. Então, diante da proximidade do fim do contrato atual em 2027 e da sua relevância no elenco, ele estava calculando tudo isso. E a negociação avançou justamente porque o Real, enfim, sinalizou com valores que vão além dos habituais desse tipo de negociação. A gente pode entender que o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior dele mesmo. Você entende dessa forma. O Vinícius Júnior ia ganhar muito dinheiro se ele fosse pro Arsenal, que era a principal proposta, mas não teve proposta que o Vinícius Júnior recebeu. Mas ele queria ser comprado de novo pelo Real Madrid.
A equação não era simples, tá bom? Como aqui diz a matéria. Os bônus incluem um valor importante referente à assinatura, que é diluído ao longo dos 5 anos. Então, durante os 5 anos de contrato dele, ele vai receber esse bônus a cada fim de temporada ou a cada início. Eu não sei dizer muito bem. As premiações por metas individuais e até gatilhos de lealdade. Então, era todos esses bônus. O que se sabe é que Vini chegará ao teto de 20 milhões de euros anuais de salário, estabelecido pelo próprio presidente Florentino Pérez, para todo o elenco do Real Madrid. E o montante final recebido pelo camisa 7 será consideravelmente maior por causa das cláusulas citadas. Então não é o salário, mas as cláusulas. O Real entendeu que buscar uma peça de reposição no mercado custaria muito mais do que ceder e se aproximar da pedida do brasileiro. O treinador fez parte da estratégia de convencimento pela renovação, José Mourinho. Desde as férias, o português fez contatos direto com o brasileiro, resultando na importância dele do jogo. Tá aí. E aí a gente começa as reflexões acerca dessa renovação do Vinícius Júnior. Afinal, o Vinícius Júnior acertou em ficar no Real Madrid? Essa é a primeira pergunta que a gente deve responder. Na minha opinião, sim. É aquela lógica. Depois que você chega no Monte Everest, você vai fazer o quê? Botar um banquinho para ficar mais alto? Ou você vai descer? Você descer é buscar novos desafios, buscar novos montes. Mas se você já está no topo do planeta, para que você vai descer? Para que você vai procurar outra vista? Essa é a analogia que eu faço. O Vinícius Júnior sempre esteve à disposição de renovar com o Real Madrid. Ele sempre esteve no lugar onde lhe fazia muito bem, onde ele ama de fato, onde ele aprendeu a amar, onde ele aprendeu até suportar, depois de vários casos de racismo que aconteceu com ele na Espanha. Então ele sempre esteve num caminho muito direto em relação a essa renovação com o Real Madrid. Eu acho que ele acerta, porque no Real Madrid as chances dele voltar a ganhar e ganhar e ganhar são mais plausíveis do que em qualquer outro lugar. O Real Madrid não passa muito tempo sem ganhar uma Liga dos Campeões, sem ganhar uma La Liga, sem estar presente nas fases finais de Liga dos Campeões. E o Vinícius Júnior é peça central disso, junto ao Mbappé. Muitos falam, ele vai ficar na sombra do Mbappé por conta disso? E eu respondo, não, não vai. Em números, talvez fique, porque os gols e outros números são mais concentrados no Mbappé. Na verdade, só os gols, né? São concentrados no Mbappé. Mas o protagonismo, o protagonismo diversas vezes do Real Madrid na temporada passada foi nos pés do Vinícius Júnior. Inclusive, na eliminação para o Bayern de Munique, o Vinícius Júnior joga melhor que o Mbappé, que faz uma eliminação de decisões extremamente horríveis. Então, esse papo que estão querendo colocar, em que o Vinícius Júnior terá menos importância, que ele será só um coadjuvante do Mbappé, não se dá na realidade. O Mbappé está lá nessa temporada, mas o Mbappé, aliás, né, o Mbappé está lá há 2 temporadas e ainda não mostrou esse protagonismo todo que ele foi contratado. E nessas 2 temporadas, o Vinícius Júnior, sim, mostrou que ainda é o protagonista do Real Madrid. Não é uma discrepância tão grande quanto a gente acha que é, porque no Real Madrid, o Vinícius Júnior é maior que o Mbappé. No futebol de clubes, o Vinícius Júnior é maior do que o Mbappé. Então, essa percepção que a gente tem só olhando os números, pensando, o Mbappé entrega 40 gols, o Vinícius não vai entregar 40 gols. Essa percepção é uma percepção falseada, porque o futebol não se dá só em gols. O Lewandowski, por exemplo, ele teve temporadas que ele fez mais gol que o Lamine Yamal no Barcelona. Isso quer dizer que o Lamine Yamal não era o protagonista do Barcelona? Não. Isso não quer dizer isso. Isso não quer dizer que o Lewandowski era o protagonista do Barcelona, mas sim que as jogadas terminavam nele. Para você ser o protagonista, não necessariamente você precisa ter os números todos para você. O Vinícius Júnior é um jogador que divide muito bem o protagonismo com o Mbappé. O que falta é um ajuste. Eu, Cássio, não acredito que o Mourinho consiga fazer esse ajuste, tá? Já vou adiantando. Não é secando, não é tirando a cara do Mourinho, nem nada do tipo, o madridista. É só porque eu acho que o Mourinho não vem se requisitando nos últimos anos para que a gente ache que ele vai conseguir lidar com Mbappé e Vinícius Júnior no ataque. Talvez ele queime minha língua e consiga fazer os dois jogar junto. Ele é um treinador, ele tá aí no mercado há muito tempo, ele é extremamente vencedor. Mas nos últimos anos, ele não vem demonstrando esse poderio todo de poder juntar 2 estrelas e fazer com que elas joguem muita bola. Dito isso, a renovação ela é muito boa para o lado do Vinícius Júnior e para o lado do próprio Real Madrid também, porque você tem essa questão do Real Madrid ter que ir buscar outra peça de reposição. Eu já comentei disso. Para o Real Madrid, era muito melhor ter o Vinícius Júnior do que não ter. O Vinícius Júnior não perdia em sair do Real Madrid. O Real Madrid que perdia em perder o Vinícius Júnior. Por quê? Você não ia achar um jogador que é muito decisivo,
por qualquer valorzinho. Você não ia. Na verdade, você não ia achar um jogador que é decisivo no futebol mundial hoje, o tanto que o Vinícius Júnior é, na ponta esquerda. Você não ia. Quem é? Quem é o ponta que decidiu Liga dos Campeões recentemente, gente? No futebol mundial, quem é? Você vai lidar com quem? Além disso, desse poder de decisão em campo, o Vinícius Júnior tem toda uma trajetória no Real Madrid de aguentar a pressão, de aguentar o peso da camisa do Real Madrid, que nenhum jogador contratado pelo Real Madrid chegaria preparado. O Vinícius Júnior, ele sofreu muito com a chegada dele do Real Madrid, começou titular por um determinado tempo, se machucou, depois foi questionado, inclusive, pelos próprios companheiros, aquele caso do Benzema, por exemplo, e depois ele ainda sofreu diversos casos de racismo na Espanha e ainda assim conseguiu ser campeão de Liga dos Campeões jogando muita bola e sendo extremamente decisivo. Então o Real Madrid nunca ia achar um jogador com tanta casca quanto o Vinícius Júnior no mercado. Então o Real Madrid é o que sai melhor dessa negociação, porque se ele perde o Vinícius Júnior, ele ia se lascar, doidão. E o Vinícius Júnior não. O Vinícius Júnior já fez o que fez pelo Real Madrid, passou o que passou e poderia muito bem, comodamente, né, assim, tranquilo, falar: olha, muito obrigado, eu amo vocês, agradeço pelo que fizemos aqui, mas eu hoje vou para outro futebol, longe desse racismo que eu sofro toda semana aqui, semana também, longe da pressão também, né, porque o Real Madrid é outro tipo de pressão, e vou ali ser protagonista em outro clube. Mas mesmo assim, ele sempre se colocou à disposição de fechar esse casamento, né, de reinvincular, né, de renovar com o Real Madrid. Então eu acho que o principal vencedor dessa disputa é o Real Madrid, que já tinha o Vinícius na mão e só precisava olhar com ele com mais carinho, né? Abre o bolso, velho Florentino. E aí entra o outro ponto, a outra parte da novela e a outra questão. O Vinícius Júnior foi covarde ao deixar ao renovar com o Real Madrid? O Vinícius Júnior foi covarde ao não ir testar seu futebol em outra área, em outro país, em outra liga? Perdão, se eu só beber água porque eu me empolguei. E a resposta é que não, o Vinícius Júnior não foi covarde. O Vinícius Júnior está no Real Madrid. Você preferir ficar no Real Madrid não é você ser covarde. Não é porque você não quer jogar no Arsenal que você é covarde. Esse discurso não faz sentido. O Vinícius Júnior é um jogador que está no Real Madrid, gente. É o maior clube do mundo, uma das maiores ligas, a maior marca de futebol do mundo. Coragem seria, ou covardia, entre muitas aspas, tá? Covardia seria se ele quisesse ir para um futebol, para um clube onde ele não teria a mesma cobrança que ele tem no Real Madrid hoje. Ele talvez tivesse mais expectativa por conta do custo, por ser o principal jogador dessa equipe que ele iria, que no caso seria o Arsenal. Aí sim, mas cobrança, o Real Madrid é muito maior do que o Arsenal em relação à cobrança, em relação a poder midiático, em relação ao que se der errado no Real Madrid, é muito pior do que se der errado no Arsenal. Então, assim, seria muito cômodo, inclusive, pro Vinícius Júnior, seria muito cômodo pro Vinícius Júnior ele só pegar as coisas dele e falou: quer saber? Obrigado, Real. Agradeço de coração a vocês. Agradeço mais ou menos na Espanha, né? Porque diversos casos de racismo ali. Tô indo pra Inglaterra, tô indo ser dono de um time onde o treinador já me ama antes de eu chegar, onde eu vou ser a principal estrela, onde eu vou mandar e desmandar ali na frente ofensiva, ninguém vai me incomodar, não vou ter que dividir protagonismo com ninguém. Vou receber um salário, vou receber um dinheiro absurdo por poder ser contratado. Muito obrigado, tchau, tchau. Isso para mim é mais cômodo do que preferir ficar no Real Madrid. Esse é meu ponto de vista. O que não seria tão cômodo é ele voltar pro Mengão, né? Mas aí é outra história. Mas enfim, no mais, eu acredito que não. Vinícius Júnior não se acovarda ao renovar com o Real Madrid. Muito pelo contrário, ele busca se engrandecer ainda mais na história do maior clube do mundo. Então, esse papo do Vinícius Júnior é muito semelhante, dessa renovação do Vinícius Júnior, é muito semelhante ao papo que a gente via às vezes com o Messi, quando o Messi renovava, quando o Messi ampliava com o Barcelona o seu vínculo e quando o Messi não se colocava à disposição para sair para outros clubes. Gente, o Messi já estava no Barcelona, no auge do Barcelona. Ele, por uma questão de identidade, por uma questão até de ética e por preferência, ele não iria pro Real Madrid, né? Que seria o próximo passo, assim, em questão de tamanho, né? O Real Madrid é maior do que o Barcelona um pouco, mas não muito. Calma. Calma aí, catalães. Mas enfim.
Então, o Messi, ele já estava no melhor lugar do mundo. Para que que ele ia sair do Barcelona? Para que que ele iria se testar em outro lugar? Assim, é muito bonito ter Cristianos Ronaldos na história do futebol, mas também é muito bonito ter Vinícius Júnior e Messi. Esses jogadores que valorizam onde estão e querem continuar ali porque sabem que ali é o melhor lugar para eles. Então, assim, são decisões profissionais que, no meu ponto de vista, você só questiona elas se elas forem extremamente duvidosas. Qual era a dúvida que seria o Vinícius Júnior ir para o Arsenal ou ficar no Real Madrid? Assim, nenhuma delas é um nível Neymar no PSG, onde a gente olhava e falava, bicho, tu tá indo pra França? O que que tem na França? Só tem um time que só joga a Liga dos Campeões, ou seja, a temporada do PSG é centrada em, na época, 12 jogos. 12 jogos. É só isso que é centrada. Se você não ganhar esses 12 jogos, você vai fazer o que lá? E aí a gente viu o que aconteceu com o Neymar no PSG, por exemplo. O Neymar não saiu maior do futebol porque ele foi pro PSG. Ele tentou, não foi por falta de tentativa. Mas ali é uma decisão duvidosa que a gente já questionava desde a primeira tentativa. Apesar de que na época eu até falei, cara, talvez aqui é um lugar pro Neymar desenvolver tudo que ele pode. Mas eu era um adolescente, e ainda sou um cara jovem e bonito. Mas na época eu era mais jovem e menos bonito. E aí, por consequência disso, eu era um pouquinho mais burro e ignorante. Mas enfim, eu não vou falar de mim, estou falando do Vinícius. No geral, eu acho que a mudança é muito positiva para o Vinícius. A mudança não, a ampliação do vínculo é muito positiva para o Vinícius, é positiva para o Real Madrid e é triste para o Arsenal. Mas o Arsenal tem bala na agulha para contratar outro jogador. Quem sabe o Arsenal não vá atrás de um Olise, botar a bagatela no Olise, botar a bagatela num Kvaratskhelia. Barcola também tá querendo sair do PSG. Então, assim, vamos ver. O Arsenal tem bala na agulha e tem muito potencial nessa temporada. Mas o Vinícius Júnior fez o certo. E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo nesse corte, comenta aqui embaixo no vídeo. Eu acho isso e é isso que importa. Porque a live é do Cássio Doidão e acontece todos os dias na tela da TV Meio Norte.